Muitas coisas que acontecem na nossa vida são difíceis de lidar, são difíceis de elaborar, são difíceis de assimilar. Às vezes a gente pensa assim que tudo o que acontece com a gente passa pela consciência. Afinal de contas, se está acontecendo comigo, eu estou consciente disso. Mas não é verdade, né? A consciência é como se ela fosse uma lanterna num quarto escuro, né? No momento em que eu aponto a lanterna para um lugar do quarto, o que eu estou vendo é o que eu estou percebendo. Isso não quer dizer que todo o resto que está no quarto, inclusive em lugares que eu não consigo ver nem com a lanterna, porque está trancado em algum cofre, tá debaixo da cama, tá atrás de algum móvel, né? Então nem tudo o que existe a gente consegue ver e nem tudo o que a gente consegue ver é o que de fato está acontecendo se a gente considerar a totalidade. Só que a consciência é o principal recurso que nós temos. Isso não torna a consciência menos importante para a gente viver nossos dias, para a gente solucionar as questões cotidianas, para a gente fazer as nossas tarefas. A consciência é o que nos permite a percepção, a atenção, as decisões, a memória. A consciência ela tem a ver com todas essas funções psíquicas muito importantes. Mas quando algo que acontece é algo que nos transtorna, quando algo que acontece é perturbador, existem pessoas que se defendem agindo como se nada estivesse acontecendo. Aí você pensa assim: não é possível, essa pessoa tá mentindo, não é possível, essa pessoa tá fingindo. Mas a verdade é que não necessariamente. Isso pode ser uma defesa. Isso pode ser a forma que psiquicamente ela encontrou para sustentar e suportar aquele momento, aquela angústia. Né? Um exemplo é de uma criança que, quando sabe sobre a morte de um familiar querido, ela sai brincando, ela pega o velocípede dela e vai correndo pelo quintal. Aí você pensa: nossa, será que ela não entendeu? Será que ela não sente a dor da perda? Mas é o contrário, aquela reação é justamente o que ela encontra para se defender. Né? Quantas músicas de sofrência estão assim, tipo, esquece isso, fica louca, bebe todas, vai pra balada, dança até o chão, né? É como se agir como se não tivesse acontecendo fosse a solução, fosse a saída. E esse é um processo de negação. No momento que nós estamos vivendo, em uma pandemia que está atingindo todos os países do mundo, em que estão morrendo milhares de pessoas todos os dias, há dias que chegam a morrer 1.000 pessoas no nosso país, milhares de pessoas infectadas, né? Nós sabemos que existem muitas organizações científicas, pesquisadores, profissionais da saúde, trabalhando com seriedade, envolvidos em sugerir e recomendar as principais formas de cuidado. E a principal forma de cuidado recomendada hoje é que a gente fique em casa o máximo que puder. Não tenham aglomerações, né? Evite contatos que possam levar a infecções, né? Porque é um vírus que a infecção se dá pelo contato entre as pessoas, pelas gotículas de saliva, pela proximidade física. Então, sair de casa o mínimo que puder e quando sair, quando precisar sair, usar máscara, lavar as mãos, passar álcool em gel, trocar de roupa, trocar de calçado quando chega em casa, né? São recomendações científicas. É muito difícil o que está acontecendo, né? Os projetos com que nós começamos o ano de 2020, todos precisaram ser revistos. Não só revistos, como há um luto, né? Pela perda do que nós planejamos, pela perda do que nós esperávamos, pela perda de atividades do nosso dia a dia que eram importantes para nós, pela perda da proximidade de vínculos que fisicamente nesse momento não são possíveis. E o que é que a gente percebe? Muitas pessoas, quando vão contar do quanto estão sofrendo,
não falam dessas mudanças, não falam dessas perdas, não falam dessas preocupações, falam assim: ah, mas eu não penso muito sobre isso, eu não acho que seja tão grave assim. Ah, mas não deve ser tudo isso que estão falando. Ah, não deve, deve ser invenção essa doença. Ai, que exagero. Né? Existem pessoas que fazem isso, que negam conscientemente, intencionalmente prejudicando uma série de pessoas que acreditam nelas e que dependem delas, como é o caso de governantes. Mas existem também de pessoas que entram em negação como uma forma de defesa. Um outro exemplo é quando relacionamentos amorosos acabam. E às vezes se passam meses, se passam anos e uma das pessoas continua agindo como se aquele relacionamento fosse o centro da existência, o motivo da vida, nega aquele fim. Negando aquele fim, nega elaborar aquele fim, lidar com aquele fim, porque é realmente algo doloroso psiquicamente. E como que é para a psicanálise lidar com essas defesas? A gente reconhece que entrar em contato com aquele conteúdo doloroso, entrar em contato com aquilo da realidade que nos transtorna, que nos perturba, que nos leva a ver perdas e dores, é muito difícil, mas é o único caminho para que uma mudança possa acontecer, para que uma posição mais saudável possa acontecer. Então, reconhecendo a presença de um mecanismo de defesa, a gente sabe que ali está um conteúdo afetivamente intenso. E reconhecendo esse conteúdo, nós vamos buscar que aquele espaço da terapia, o espaço da clínica da relação terapêutica propicie que a pessoa possa falar sobre, possa associar livremente, para ir se aproximando, para ir entrando em contato, porque afinal de contas não está ao nosso alcance fazer com que o sofrimento deixe de existir. Mas o que a clínica psicanalítica busca em termos de saúde é que a posição em relação àquele sofrimento possa ser diferente.